Fala, turma. Bom? É nóis! Eu e Mamas, vamos falar aqui hoje do lançamento da SRAM, que caiu o embargo hoje. À 1h da tarde. 1h da tarde, apesar de já ter vazado tudo já na internet. Não sei se vazou tudo, mas as fotitas, pelo menos, Mas já dos tão atletas rodando. profissionais usando, a gente já recebeu aqui. Enfim, vinheta e vamos lá. Pau! Bom, então a SRAM, hoje ela vai anunciar aí mundialmente, o pessoal da SRAM aqui da ProParts no Brasil mandou pra gente um material com um pouco de antecedência para que a gente pudesse gravar aqui para lançar junto com todo mundo. É o lançamento do SRAM Eagle ASX e o ITEP ASX. E o Reverb, ASX, que são os grupos wireless eletrônicos, enfim. Motherfuckers. Motherfucker, bomba cara. Supermos galácticos históricos delirantes. Assim, com relação ao de mountain bike, o Shooter já vinha usando, já vem uma especulação com relação a quando que eles iam de fato anunciar o eletrônico, mas assim, imagens e tudo já tem há um certo tempo, porque o Shooter, possivelmente ele não estava usando a versão final, absolutamente final, porque eles às vezes fazem algumas modificações de última hora. Vamos falar primeiro do mountain bike, depois do Speed. Resumidamente, eles pegaram os grupos Eagle E botaram a versão eletrônica. X1, X01 com versão eletrônica, tem alguns detalhes que a gente vai tratar. Na estrada, a alteração foi mais maior, porque aí temos mais novidades, tem diferença de tamanho de coroa, pé de vela integrado com potencímetro, 12 velocidades, aí, ou seja, você pula um nível, né? Você sai de 11 para 12. Então a gente vai deixar o Speed para daqui a pouco. O mountain bike é nóis. Então, eles trouxeram essa denominação de ASX, mantiveram o ITEP, porque o pessoal tava achando que ia vir o XX1 ITEP. Mas, na verdade, o ITEP ficou só para estrada mesmo, eles trouxeram esse ASX, mas é a mesma tecnologia Na verdade, wireless. eu acho que é Axos. Axos. Que é em inglês. ASX. Pelo menos aqui na conversa com o Igor lá, é tudo, não sei o que, o Axos. ASX, que ninguém vai acertar essa... O X01 já é uma discussão. ASX, o XX1 e o X01 que eles lançaram, eles fizeram uma diferenciação, pelo menos na especificação aqui. O XX1 é mais focado no cross country, XC, e o X01 mais no enduro. As diferenças é que o X1 tem mais partes em titânio e o X01, para ter uma robustez maior, ele tem partes em aço inox. De acordo com o pessoal da SRAM, ele não teve uma mudança de peso com relação à versão mecânica. Justamente porque você tira cabo, tira isso, tira aquilo, bota bateria, mas no final das contas, o peso total do grupo ficou mais ou menos o mesmo. Rapidão. A gente aqui, no olho, a gente conseguiu ver uma diferença pequenininha no cage do voltado pro Enduro e do voltado pro XC. Depois o Henrique dá um destaque aí na imagem. Aqui, que tem até uma aqui que mostra bem a diferença. Que aí esse trilho, que seria o trilho de corrente ali no final do cage, o guia de corrente no final do cage, ele muda consideravelmente de um pro outro. Porque a questão é que existe uma reclamação, principalmente com relação ao GX e às vezes até no XX mesmo, que o guia da corrente na parte da roldana inferior do cage ali, nos grupos anteriores, ele morria mais ou menos alinhado com o resto do cage e ficava só para trás. Então, quando você recolhia muito o câmbio, ia para as marchas menores, a corrente ficava meio que sem guia, às vezes ele embolava ali junto com a roldana e arrancava. No XX1, eles resolveram isso. Eles fizeram o guia de corrente, você vê que vem a perna do câmbio e ele vem pra frente, ele dá uma barrigada assim. Fica como se fosse um Y, né? Assim, ela desce isso, e aí ela abre. E aí assim. ele faz uma barriga embaixo, ou seja, mesmo com o câmbio recolhido, você vai ter esse guia impedindo com que isso aconteça. Na versão do X01, que eles estão mais voltados pro enduro, não tá assim, tá como era o antigo. A gente tava até conversando aqui. Isso faz algum sentido, assim. No cross country, você tem situações de troca de marcha mais agressiva, porque às vezes você está subindo, às vezes você está descendo, depois vai subir, aí você tem a troca de marcha de repente, ou então você pedalando com a marcha
mais baixa durante muito tempo, no enduro você não pedala tanto, né? Porque ou você tá fazendo um empurra-bike ali, ou subindo mais tranquilo, você não tem você não tem ataque, você não tem de passar e pedalar atrás do cara. E como você tá sozinho, você tem mais tempo de ler o terreno e antecipar as trocas. Então é menos intenso, as trocas são menos intensas. Então assim, focando o X01 pra enduro mesmo, aí faz sentido eles não terem mudado isso. Porque a reclamação era muitas vezes isso. Os caras estavam num estradão, sei lá, num pelotão andando a 40 por hora e aí embolava ali. Isso não vai acontecer, você pedalando nessa situação no enduro é mais difícil de acontecer, então... Mas, na minha opinião, podia ter feito a mudança dos dois. Eu também acho que... porque não é nem diferente de material, né? De quantidade de material, porque é só um entrar e abrir e o corno... Ligou lá. Mas aqui tá pegando um pouco. Essas são as mudanças. Os dois já estão vindo com a roldana, com a guia na roldana. O que é bom, os novos grupos da SRAM, mesmo do modelo antigo, já vinham com isso. Então, enfim. Em tese, só essa guia na roldana já resolveria esse problema, né? Em tese. A autonomia dele está de 20 horas aproximadamente, de acordo com a SRAM. Não é uma autonomia enorme. Mas é uma autonomia que serve, né? Você não vai ter nenhuma prova que você tem uma... Não, mesmo prova por estágios... Não vai ter 20 horas de etapa. Exatamente. Né? Para um bikepacking da vida, um negócio, uma excursão, aí vai complicar. Mas, se bem que a bateria talvez você consiga carregar com aqueles powerbanks, né? Porque ela é pequenininha. Ela é pequena. Aí tem uma coisa, as baterias são todas intercambiáveis. Qualquer modelo, por exemplo, se você pegar o grupo ITEP de estrada antigo, a bateria dele serve no de mountain bike novo que está lançando agora. Então eles fizeram essa conexão das baterias. Acho que isso aqui está muito claro. E mesmo entre elas, né? Se você tiver, por exemplo, às vezes você está andando lá, se bem que você só vai ter a bateria, no caso do X1, só a traseira, né? Isso. Mas... mas por exemplo, o Reverb, a gente falando do Reverb. Você tem o Reverb, que é o canote retrátil da RockShox, que é da SRAM. Ele também veio com o sistema ITEP, ou seja, ASX, né, com o sistema wireless, ou seja, você só tem o plug, o que é ótimo, porque um dos problemas da instalação de canote retrátil é passar o cabeamento, não sei o quê. Às vezes o cabo fica curto, dobra, ele fica puxando, e aí ele não levanta ou ele não abaixa. Exato. Então esse agora é o wireless. E a bateria dele, que tem 40 horas de autonomia, é compatível com o câmbio. Então vamos supor que acabou a bateria do câmbio. Você pode tirar do canote, fica com o canote rígido e o câmbio funcionando. Você sai do prego, pelo menos, né? Então isso é muito bom. Ou se for só descida, você ativa o canote e deixa o câmbio travado numa marcha só. Entendeu? Se você for caba-homem, tu faz isso, entendeu? Aquele caba-macho mesmo. E resolver um problema importante no Reverb, que o Reverb, eu uso o Reverb, a minha usa o Reverb, agora o Rodriguinho, que ele comprou minha bike, ele entra ar no sistema hidráulico com o passar do tempo, e ele começa a ser tipo como se fosse uma suspensão, assim. Ele vai isso era uma encrenca, porque você tinha que desmontar o canote inteiro, fazer revisão, às vezes tinha que trocar peça, e agora eles criaram uma válvulazinha, no qual você tem a imagem também, você coloca a imagenzinha daí. Você mesmo vai lá... Abre a válvula, desce o canote, que eles chamam de reiniciar, né? Desce o canote, fecha a válvula... Com essa válvula sai o ar e pronto, resolveu. Isso é muito bom. Uma dica para quem tem o Reverb antigo, é sempre antes de sair, na base dele tem uma rosca. Então sempre apertar essa rosca, porque é essa rosca que segura o ar lá dentro e não deixa fazer essa troca. Então isso eu aprendi com o Fontenelle. Boa. Valeu, Fonfon. E só para finalizar, todo o sistema tem a classificação à prova d'água de IP69K, que dessas classificações de IP algum número é a mais braba de todas, que aguenta tanto poeira e água sob pressão. Aí vai ter o cara que vai perguntar, mas é quantos 1000 metros a prova d'água? Eu imagino que você não esteja planejando ir com a sua bicicleta. Fazer a apneia, né, com a bicicleta. Não vai descer no buraco, na garganta do diabo lá com a bicicleta, não. Mas, então se for, vai, mas não volta, desgrama. Então assim, a gente foi olhar, pra você ter uma ideia... A classificação nem tem, né? A classificação é tipo assim, ó, vai até o 8. O 8 é o foda. Esse é o 9, que é o foda pra caralho. Muito louco. É isso, bom, de mountain bike e do de estrada aí eles mantiveram o nome ITEP ASX, também tudo intercambiável, as baterias de mountain bike funcionam, a porra toda. Inclusive,
o áudio dos meninos e falou assim, você pode usar o passador da Speed com o câmbio do mountain bike e tal. Eu falei, não sei pra quê, mas se você quiser, você inventa o que você quiser. Tudo pelo aplicativo, né? Tudo regulável isso pelo aplicativo. Eles têm o aplicativo do AS Exos, que você pode regular esse negócio todo. Uma diferença bem legal do negócio do Speed é com relação ao... Porque que quer dizer? Eles trouxeram o 10 para Speed, né? Então agora você tem o pinhão de 10 nos grupos de Speed, que antes não tinha. Antes você continuava com o 11. E aí com isso você consegue mudar toda a configuração das coroas. E eles criaram uma relação de marcha bem interessante aqui, porque você tem o 50-37, que é o tamanho das coroas, né? Que o 50-37 com o 10-26, que seria a versão mais pesada deles, mas mesmo assim, esse 50 com 10 ficaria mais pesado do que se você usasse uma coroa 54, ou seja, ele fica bem pesado. Mas a melhor situação que tem aqui foi um grupo que eles criaram, que o coroão é 48, a coroinha é 35 e o cassete vai de 10 a 28. Por que que essa é a melhor situação? Porque se você usar 48-10, você vai ficar com uma relação equivalente a um 53-11, ou seja, que é um grupo tradicional de ciclismo de estrada. Mas se você usar o 35-28, a relação fica mais leve do que o Mid Compact. Que o Mid Compact o que é? É o 52-36, que é o que a maioria das pessoas tem preferido usar, porque ele fica quase um tradicional na coroona e quase um compacto na coroinha. Por isso que ele chama Mid Compact. E esse, no caso, ele fica tão pesado quanto um tradicional e mais leve do que o coisa. Então ele atende assim de um jeito fantástico. Ele não vai ficar tão leve quanto um compacto, mas ele... E a vantagem também que a gente estava vendo é que o escalonamento tanto do 10-26 quanto do 10-28, ele vai progressivo de 1 em 1, do 10 até o 17. O que é muito bom isso. Porque o principal problema do escalonamento de marcha para Speed é justamente quando você está numa velocidade mais alta, que às vezes você está a 30 km por hora. Aí você mudou para 32 e aí ficou leve demais. Aí você bota o outro. Aí você desce 8 tranca. Então, esse de 1 para 1, do 10 até o 17, você vai ter uma progressão muito boa, porque você tem 12 velocidades. Então, e no caso do grupo mais leve deles, que seria o 10-33, que é o cassete mais leve, com a coroa 46-33, que é a configuração mais leve, aí o escalonamento vai de 1 em 1 até 15. Então é 10, 11, 12, 13, 14, 15, e aí do 15 ele pula. O pulo é mais do que... Nos outros é 17, aí do 17 pula pro 19. Só para explicar pra galera mais leiga, deixa eu calar esse bicho aqui que tá... Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Os primeiros números que o Henrique tá falando, que são os números mais altos, 48, 37, é o número de dentes na coroa. Tá? Então, com esse novo grupo, se você pegar o grupo do meio, você vai estar mais leve do que o grupo que teoricamente é para leve e vai estar tão pesado quanto o grupo para os caras mais fortes. Então o grupo do meio te atende completamente. Ele tem um range muito bom, uma abrangência muito boa. E no cassete, esses pulos que a gente está falando é quantos dentes você acrescenta de um cogzinho, cada cog é cada círculozinho daquele. Então quanto você acrescenta de um para o outro. Aí você vai falar assim, mas por que do 17? Gente, nas marchas mais pesadas você sente essa diferença. Na cadência. Quando você vai aumentando o número de dentes, você vai tendo mais peso, isso vai ficando menos perceptível. Então, só para vocês terem uma ideia do que eles fizeram, nos cassetes atuais, os pulos no melhor cassete, onde essa relação é a mais interessante, ele vai até o 17. Ou seja, na pior das hipóteses aqui da SRAM, ele empata com o que você tem de melhor. No mercado. Então ficou bem interessante. Então, ficou bem legal mesmo. Essa mudança ficou com uma progressão legal. O cassete 1026 tem 260% de abrangência, de range. O 1028 tem 280 e o 1033 tem 330. É muita coisa. É bem abrangente. Você pegar aqui uma relação 33 com 33, você vai ter 1 para 1, que é praticamente relação de mountain bike. Lógico que relação de mountain bike tem relação menor do que 1. Né? Se você pegar, por exemplo, um 32,50, ele é bem menor do que 1. Mas você já vai para uma situação
principalmente agora que você tem essa tendência com o Chris Froome da vida, os caras girando muito na subida, você tem partido para essa coisa de ser uma cadência mais leve. Então ficou bem legal. 1 para 1 no speed vai ficar engraçado, né? Porque o cara vai ficar só. Mas você pegar, por exemplo, uma subida no Angliru numa volta da Espanha, que você tem 20% de inclinação, então vai ser bem-vindo isso. As coroas, você tem 3 versões: ciclocross, ciclismo de estrada e triatlon. Muda mais uma questão de acabamento, e na versão ciclocross é uma coroa só. Eles usam uma coroa só. No triatlon ele tem uma capa aerodinâmica bem mais fechado. E na versão de estrada é normal, eles só fizeram um desenho diferente ali. As coroas são integradas, ou seja, uma peça só, não tem parafuso. Não dá pra... não tem parafuso. Você não troca ligando. Mais coroinha e coroinha. Isso acontecia muito, né? Mountain bike acontece muito. A coroinha gasta mais do que o coroão. Isso. Então você troca só a coroinha. Agora não dá. Agora você tem que trocar tudo. A vantagem é que o conjunto fica mais leve, porque você não tem parafusos, fica mais rígido, porque uma das coisas que dá muito barulho em bicicleta é justamente quando folga um desses parafusos um pouquinho. Então às vezes se você fazer um barulho que ninguém descobre, aperta esses parafusos. Então você tem um sistema um pouco mais rígido ali. E agora as versões com medidor de potência, porque você tem a versão sem medidor de potência. Isso é uma novidade também. É uma novidade. A integração é nas coroas e não no braço do pé de vela, como era antes. Porque antes ele vinha no núcleo do pé de vela ali, integrado com o braço, e agora ele vem integrado com as coroas. Então você arranca as coroas junto com o medidor de potência e o brabo é que na hora de você trocar, nesse caso, que é uma integração com o Quark, o complicado é porque antes você comprava só a coroa. Então vamos supor, você está no mountain bike. Eu nem sei se está funcionando para o mountain bike. Não, também. mountain bike não tem integração. O medidor de potência. Mas vamos supor, só para speed. Que você queira comprar um grupo com 50-37 e outro com 48-35. Você vai ter que comprar a coroa com o potencímetro. Outra variação que geralmente tem um argumento mais ou menos técnico para isso, mas não sei se realmente traz alguma vantagem, é que a corrente da speed, do mountain bike não, eles mudaram e ela tá meio que toda para baixo, assim, né? A parte de cima ela é toda reta. Isso. E aqueles dentezinhos só estão para baixo. Só estão para baixo. Eu tenho um argumento bom para isso. Eu acho que foi legal. Lembra quando eu montei o meu Eagle? Tá. Que o cara botou o Powerlink ao contrário? Então agora não tem mais como colocar o Powerlink ao contrário. Então agora só o Powerlink do jeito certo, você não erra mais. Pronto. Então aí já valeu. Vai continuar vindo com os pé de velas dub, que o pé de vela não, o movimento central dub, que é um movimento central que se encaixa, tem até aqui a lista de BSA, BB30, PF30, BB Right, PF30A, 386, PF85.5, Pentium, Intel, Apple Porque a vantagem desse movimento central dub é justamente porque cada marca foi criando o seu padrão de quadro. Tinha 35 tipos diferentes de movimento central, e aí esse dub ele encaixa em tudo que é tipo de quadro e já dá uma melhora bastante, porque antes você tinha o GXP, o BB30, que aí a marca tinha que ir se adaptando, e aí eles criaram esse movimento central que já encaixa na porra toda e tá bom. Só mais uma coisa pra falar, a gente falou do aplicativo, brincando aqui e tal, mas assim, o aplicativo pro mountain bike e pro reverb, eu até acho que não tem assim lá tanta coisa pra você configurar. Já no ciclismo de estrada vale a pena, porque você pode configurar o tipo de manete, né? Porque, por exemplo, no ITEP normal você tinha um para subir e um para descer. Sim. Então, quando você... mas e como é que você trocava do meio? Não, ele trocava automático. Né? Então, quando você ia subindo ou descendo e você passasse ali no meio que você precisasse trocar de coroa, ele fazia essa troca... Você tinha a troca dos dois. Você fazia automático e você podia apertar os dois para quando você quisesse. Isso continua, você pode escolher assim, você pode escolher botar o jeito tradicional, se você não se adaptou, mas é bem difícil não se adaptar, né? Porque é bem intuitivo esse outro. É mais intuitivo do que o normal, porque assim, se você for pensar... No sistema mecânico, o câmbio dianteiro funciona do contrário do traseiro, né? Porque o traseiro para descer marcha, você aperta um botão para ficar mais pesado. E no da frente, para ficar mais pesado, você aperta o contrário. Você então estica o cabo, né? Um grupo funciona ao contrário do outro. Então isso para quem está começando, lógico que muito rápido você pega, mas para quem está começando, para quem está iniciando no ciclismo, isso é comum, pessoas que, sei lá, o cara só passeia de bicicleta. Como é que funciona? Né? Então você pode fazer essa opção, é uma coisa legal. Uma coisa que a gente esqueceu de falar
é do tensionador de corrente. O tensionador hidráulico. Eles botaram um tensionador hidráulico no corpo do câmbio traseiro. Isso melhora a tensão na corrente, sempre evita o quê? Corrente cair, melhora a precisão da passagem de marcha. Na hora que você está descendo num rock garden, um negócio com muita trepidação, a corrente não vai ficar batendo. Então, melhora tudo, né? O próprio funcionamento do sistema, ele tem menos atrito, porque ele tá ali tensionadinho, então você vai gastar até menos aquele corrente. negócio da roldana que pular, quanto cair mais travado, menos chance tem daquilo acontecer. Porque aquilo acontece justamente quando tem uma folguinha, que aí ele embola a corrente e arranca. Mas então, se tá tudo com bastante tensão... E lembrando que esses câmbios de 12, como o alinhamento da corrente, ele tem que... o espaço para ela alinhar é muito grande, né? Porque você está aumentando o tamanho dos cassetes. Então, nesses grupos, o tensionamento da corrente é mais importante ainda. Né? Quanto menos cassetes você tem, mais fácil de você manter a corrente tensionada ali. Então, legal, isso é uma coisa importante. O espaço é maior, a corrente é mais larga, tudo fica mais encaixado, né? Aqui é mais preciso a coisa. Legal. Preços, não temos preços ainda. Não temos preço ainda, Não temos datas ainda para... esse é o lançamento mundial. O embargo cai hoje 1h da tarde. Então... Tem o preço em dólar, mas não tem em real. Preço em dólar tem só do Reverb, que é $800 mais ou menos, é o que está aqui na apresentação. Mas dos outros a gente não tem preço ainda. Devemos ter quando a gente tiver, a gente lança no Stories alguma coisa assim. E também não temos previsão da chegada desses grupos para o nosso mercado. Mas logo em breve deve ter notícia. Façam como eu, já botei meu carro à venda. Então, esse rim também, tem alguém com problema renal? Não tô brincando, essa parte você corta que vai dar merda. E aí temos que esperar, porque no Brasil o ITEP mesmo teve problema com a Anatel. Ah, verdade, porque como tem frequência de ondas... Aí tá a Anatel, a Agência Reguladora de Telecomunicação, querendo mexer com um grupo de bicicleta. É essa bosta desse governo que não para de enfiar o B dele nas coisas. Tá bem certo. Mas vamos torcer para que isso não aconteça de novo. Mas é isso. É isso. Beleza? Sigamos aqui. Beijo na alma. E é nóis.